João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós já vimos que a regeneração do homem pecador é uma nova criação. Um milagre tão grande quanto a criação do universo a partir do nada. As Escrituras colocam esses dois milagres na mesma ordem de grandeza, para que nós possamos entender que a salvação, a regeneração de um pecador é completamente longe da capacidade do homem. Não é algo que o homem possa fazer. É simplesmente impossível para o homem se auto-regenerar. Nós vamos entender hoje, irmãos, que você anunciar essa verdade ao mundo, e o mundo recebe essa verdade como uma loucura. O mundo recebe essa verdade com incredulidade, automaticamente com desprezo, com rejeição. Mas nós estamos aqui hoje para ouvir promessas da palavra, promessas do Evangelho, promessas de salvação. E não existe salvação sem que Deus faça dos homens uma nova criação. Individualmente, cada pessoa a quem Ele chama, Ele faz essa pessoa passar pelo novo nascimento. A regeneração está diretamente ligada à obra de salvação de Jesus Cristo. As Escrituras apontam para Jesus como a causa da regeneração dos pecadores. Falar em regeneração é o mesmo que falar em salvação. Falar em salvação é o mesmo que falar em ressurreição dos mortos. Regeneração, portanto, é o novo nascimento de um pecador que estava morto em delitos e pecados, a quem Cristo diz: levanta e anda. E aquele defunto espiritual responde, não por sua capacidade, mas pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Responde porque ele é regenerado e passa da morte espiritual para a vida eterna. O texto que nós usamos para expor no domingo passado foi 2 Coríntios, capítulo 5 e 17. Nessa passagem nós aprendemos que para que você possa ser uma nova criação de Deus, precisa ser preenchida uma condição. Você precisa estar em Cristo. Se você não está em Cristo, você não é um regenerado, você ainda não é uma nova criatura. Existe uma linha que divide aquela pessoa que passou pelo novo nascimento, que foi regenerada. Essa linha divide a vida daquela pessoa, a existência daquela pessoa em antes e depois. Existe uma velha vida, onde a pessoa vivia para si mesma, compreendia o mundo como qualquer outra pessoa vê o mundo, mas sem a fé que salva. Sem o novo nascimento, vivendo para o pecado, vivendo no pecado e fatalmente sendo conduzida para a morte. Mas a partir do momento que aquela pessoa é regenerada, a vida dela é transformada completamente. Aquele estilo de vida pecaminoso que ela vivia, morreu, passou. E tudo se faz novo após a regeneração. Novos pensamentos, sentimentos e a vontade são preenchidos com uma nova visão da glória de Deus que resplandece no coração do regenerado, que aponta para a face de Jesus Cristo. Nós também usamos esse texto para poder enfatizar essa nova criação que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Hoje, para a gente dar sequência a este assunto, nós vamos tratar do novo nascimento. Todo cristão, ele é um milagre ambulante. Todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele é um milagre ambulante. Ele é simplesmente uma nova criação. A regeneração é um novo nascimento. Jesus estava pregando por ocasião da Páscoa, estava anunciando o Evangelho, estava realizando curas, milagres. Jesus estava apresentando sinais de que ele era o Salvador, de que era o Messias prometido. Aquela multidão que testemunhava, que via Jesus curando pessoas, eles apresentaram ali uma fé em Cristo, né? Apresentaram uma fé formal em Cristo, declararam a fé, não, eu acredito no que ele está fazendo. Nossa, você viu Jesus, ele chegou aqui em Jerusalém e está fazendo cura aqui na Páscoa. Eu vi aquela pessoa ali que era cega, agora está enxergando. Um rapaz que não conseguia andar, agora está andando. Pessoas com espíritos malignos.
Um senhor que estava leproso foi curado, limpo completamente. Mas lá no versículo 24 e no versículo 25, nós temos ali a análise que Jesus faz dessa confissão deles. O que Jesus fala? Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, o que ele estava dizendo? Eu não confio nessa profissão de fé que essas pessoas estão fazendo. Elas estão dizendo que confiam em mim, que têm fé em mim, mas a fé que eles estão dizendo que tem, ela é falsa. Por que será que é falsa? É o que nós vamos estudar nessa noite. No versículo 1 aqui do capítulo 33, nós vamos ter então o relato ali de Nicodemos com Jesus. E havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O alvoroço na cidade, causado por Jesus, também movimentou o sinédrio judaico. O que era o sinédrio judaico? Era a elite do poder político e religioso de Israel. Eles ficaram agitados. Aqui nós temos um membro do sinédrio judaico, Nicodemos, tendo uma conversa com Jesus. O capítulo 3 de João conta o relato do encontro de Nicodemos e o Senhor Jesus e o ensino do mestre sobre o novo nascimento. Nicodemos era um líder fariseu, que era uma espécie de partido político. Isso fazia dele uma espécie de senador. Para os irmãos terem uma ideia da importância que ele tinha em Israel. Era uma grande autoridade, residindo na capital de Israel. E existiam dois grupos políticos ou religiosos naquela época em Israel. Nós tínhamos os fariseus e nós tínhamos os saduceus. Isso é uma espécie de partido político. Enquanto o primeiro grupo, os fariseus, acreditava na vida eterna, o segundo grupo, que eram os saduceus, eles não acreditavam na vida eterna. Nós podemos presumir, portanto, que Nicodemos, e o texto fala aqui que ele era um fariseu, que ele tinha algum conhecimento sobre a vida eterna. Ele acreditava na vida eterna. Provavelmente ele era um profundo conhecedor dos escritos do Antigo Testamento e das tradições judaicas sobre a vida eterna, sobre a imortalidade da alma ou sobre o céu e o inferno. Ele era um doutor da lei. Ele era um defensor da vida eterna diante dos adversários que ele tinha lá. O partido opositor dele, que eram os saduceus, e não acreditava em nada disso. Morreu aqui, acabou aqui. Tem muitos saduceus por aí, né, no nosso meio, né, no mundo aí que nós vivemos. As pessoas acham que é só aqui e acabou. Na época de Jesus já tinha, e ainda inclusive homens que estavam lendo a Bíblia, que conheciam a palavra. O fariseu aqui, Nicodemos, não era um caso desse. Mas sendo um príncipe dos judeus, Nicodemos, por vergonha ou medo dos seus colegas, já que esses colegas do Nicodemos aqui, eles manifestavam ódio a Jesus. Eles já viam o crescimento de Cristo público, né? O ministério de Jesus já era público, já estava sendo conhecido e reconhecido como um profeta, como um mestre, e eles já estavam se movimentando, se articulando para dar um fim em Jesus. Isso já estava acontecendo aqui quando Nicodemos tem esse contato. O versículo que nós estamos lendo, ali no versículo 2, fala que esse encontro foi à noite. Nicodemos não foi de dia conversar com Jesus, foi durante a noite conversar com ele. Isso tem alguns motivos. Podemos notar que ele veio até Jesus porque ele estava convencido que os sinais ou milagres que ele operou não poderiam ter sido feitos se não fosse da parte de Deus. Tem coisa que é tão na cara que nem mais o maior dos incrédulos pode negar. Deus faz coisas, às vezes, no mundo, aqui, milagres, acontecem sim, que nem o principal dos incrédulos pode negar. E esses homens aqui, ainda mais esse Nicodemos, ele não podia negar que Jesus estava fazendo milagres. E ele sabia que aquilo dali não era uma fraude. Na época de Jesus já existiam ali falsos messias, né? Charlatões que se levantavam ali como grandes mestres, né? Como salvadores, mas não faziam nenhum desses sinais. E Jesus estava curando multidões. Esses milagres também apontavam que Jesus era um mestre vindo de Deus. Então, ele reconheceu Jesus aqui naquele momento, esse cara aqui é um profeta. É impossível ele fazer todas essas coisas aqui como uma fraude. Porque eu conheço esse senhor que ficava aqui todo dia. Aquele senhor aqui também eu conheço. Todo dia eu me encontrava com ele ali pedindo comida na rua.
e ele foi curado. Mas aqui nós temos um problema. A fé de Nicodemos era um reflexo da mesma fé dos demais judeus, quando testemunharam seus milagres durante o dia. Uma fé baseada no que, irmãos? No que eles estavam vendo. Era uma fé baseada no que estavam vendo. Mas a fé bíblica é baseada no que você vê ou no que você não vê? Essa é uma questão que nós temos que responder, biblicamente. Nós temos que buscar aqui um outro texto para apoiar isso aqui que nós vamos estudar, irmãos, que é importante. Acredito que um dos versículos mais claros a respeito de uma definição de fé que nós temos na Bíblia, Hebreus 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, então, está baseada em promessas que são dadas, em você esperar essas promessas, mesmo que você ainda não está vendo elas acontecerem. Percebe, irmãos, que às vezes você vê alguma coisa e acreditar, ela pode ser uma falsa fé? Era o caso dos judeus da época de Jesus, que viram os milagres de Jesus durante o dia, e era o caso de Nicodemos. Ele era um mestre da lei, ele conhecia as Escrituras. Mas a fé dele, ele foi conduzido até Cristo pelo que ele viu. A fé bíblica é baseada nas promessas de Deus. E para ser provada como verdadeira, se você pega lá na sua casa Hebreus, o capítulo 11, você vai ver lá, o autor de Hebreus, na minha opinião é o apóstolo Paulo, a maioria diz que não, mas eu acredito que é o apóstolo Paulo, ele vai apresentar uma lista chamada de galerias de heróis da fé. Todos eles receberam promessas e sofreram por causa dessas promessas e vendo elas de longe, não puderam pegá-las na mão. Ele vai fazer essa lista. Uma fé que vê curas, sinais ou milagres de Deus, mas uma fé que não é baseada nas promessas da palavra, não é uma fé verdadeira, irmãos. Uma fé verdadeira é baseada em promessas. Mas quais são essas promessas? É uma promessa que tem que estar na palavra. Você conhece as promessas que Deus deixou para o seu povo na palavra? Você acredita nelas? Então, a tua fé é verdadeira. Agora, se a tua fé é baseada em coisas que você está vendo acontecer, perigo. Tome muito cuidado com isso, com essa fé que necessita ver para crer. Jesus não repreende Tomé exatamente por esse tipo de fé. Tomé, você precisa ver para quê? Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. Esse tipo de fé é uma falsa fé. É esse tipo de fé que foi professada pelos judeus nessa passagem. Podemos notar que essa falsa fé não é diferente da maior parte do que se diz fé em nossos dias no meio cristão. Não é isso, irmão? As pessoas estão lotando os templos por aí, buscando o quê? Coisas que elas veem. Faz essa oração aqui que você vai ser curado. Você vai ver um milagre na sua vida. Isso é oferecido para as pessoas. As pessoas vão nos templos, nas igrejas, se reunindo, buscando essas coisas que elas estão vendo. Elas ignoram completamente necessidades que elas não estão vendo. Uma necessidade muito importante que você tem, a principal, salvação. Salvação é a mesma coisa que novo nascimento. Mesma coisa que ser uma nova criatura, é a mesma coisa que regeneração. Muitos círculos evangélicos fazem uma separação entre isso. Vão falar que regeneração é algo que vem depois para te tornar um super-homem, um super-cristão, melhor do que os outros. Superpoderes que você vai receber. Não, irmãos. Regeneração é novo nascimento. É uma condição de existência, não de ser melhor que ninguém na fé. Falsa fé, falsas promessas, é um grande engodo, um grande erro dos nossos dias. Assim também era na época de Jesus. As pessoas estavam correndo para isso, correndo por sinais para ver coisas, mas a palavra ali, sendo rejeitada. Como profeta, Jesus também não confiou na profissão de fé de Nicodemos, porque também o conhecia, assim como os outros judeus que também professavam fé nele diante dos milagres que viram. Jesus não necessitava de que alguém testificasse sobre a fé de Nicodemos, porque ele bem sabia o que havia no homem Nicodemos. E qual testemunho Jesus dá sobre a fé dos judeus e de Nicodemos? A fé deles era baseada só no que se vê. A fé bíblica é baseada na certeza das promessas que não se veem. Nós não temos relato aqui de Jesus pegando alguma daquelas pessoas. Eu acredito em você, Jesus, eu acredito em você. A gente não vê Jesus falando com eles, tua fé é falsa.
Jesus não confronta a fé daquelas pessoas durante o dia, mas esse homem é trazido aqui soberanamente à presença de Jesus como um representante de todas aquelas pessoas ali. Eu vejo dessa forma, porque ele conhecia a palavra. Ele é alguém que representa, um representante da fé, um líder religioso. Ele é trazido ali simplesmente para ser reprovado na sua falsa fé. E qual promessa básica Deus dá ao seu povo? Qual promessa básica? Quando Jesus vem, o que ele fala em Marcos? O reino de Deus está próximo. Arrepende-se, creiam no Evangelho. Quando Jesus apresenta as bem-aventuranças, o que ele promete na primeira bem-aventurança lá em Mateus 5? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Podemos resumir grande parte das promessas de Deus na promessa de um reino. Que reino é esse? Será que é um reino terreno que acaba, um reino político humano? Um reino eterno. Um reino que é composto por pessoas que são eternas. Jesus ele promete um reino eterno porque ele oferece o que para as pessoas junto a essa promessa? Vida eterna. Ele promete salvação. Ele promete regeneração. Essa é a promessa que Deus promete. Então, ele promete o reino de Deus. Ele promete que as pessoas poderiam ver o reino de Deus. Isso nos leva ao versículo 3, que é o texto básico que nós estamos meditando. Nós temos aqui no versículo 3 a resposta que Jesus dá ao que Nicodemos declara, a declaração de fé que Nicodemos faz. Eu creio no Senhor, o Senhor é um mestre. Rabi, quando ele se dirige a Jesus como Rabi, e que ele era um mestre de Deus, ele está apontando, que ele está dando testemunho de um tipo de fé. Mas Jesus reprova a fé dele. E nós vamos ver aqui no versículo 3, como que Jesus reprova a fé de Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ao que parece, Jesus, sem qualquer cerimônia, e mesmo sem ser perguntado diretamente, respondeu uma pergunta que Nicodemos veio buscar resposta, mas que nem conseguiu formular, mesmo sendo um mestre das Escrituras. Jesus respondeu a ele uma pergunta que ele nem sabia fazer, mas era a pergunta que a alma dele veio buscando durante a noite. Nicodemos, você viu cegos verem, leprosos sendo limpos, aleijados andarem, demônios sendo expulsos, mortos ressuscitando, mas você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você conhece as Escrituras desde quando você era um menino. Você pertence à linhagem de Abraão, você pertence ao povo de Israel, que foi escolhido por Deus dentre todas as nações para receber as promessas de salvação através do Messias, a fé monoteísta, a fé no único Deus. Você é um mestre da lei, mas você não conhece o reino de Deus, porque você ainda não entrou nele. E você não entrou nele porque você ainda não nasceu de novo. Para entrar nesse reino, eu não quero saber se você é da descendência de Abraão. Eu não quero saber dos teus diplomas. Eu não quero saber se você é filho de crente. Eu quero saber se você nasceu de novo. Inclua aqui, para uma aplicação, os milagres que acontecem na vida das pessoas. Eu diria que a vida humana é um milagre se considerarmos a fragilidade do corpo humano. Nicodemos viu milagres e esses milagres levaram ele a professar algum tipo de fé em Deus. Nós vivemos numa cultura cristã, eu diria uma cultura cristianizada, uma cultura pagã que recebeu uma tinta superficial, um cal de cristianismo, de alguns valores cristãos. E as pessoas são educadas, vivem nessa cultura cristianizada, vivendo milagres, vendo milagres. Eu posso apresentar de maneira muito básica, muito fundamental. A vida do ser humano é um milagre. Irmão, vocês têm noção do quanto o teu corpo é frágil? Você tem noção disso? A mínima coisa, se você se engasgar com a tua saliva, você pode morrer a qualquer momento. Eu já vi pessoas que eu vi morrendo por causa de saliva, engasgados com saliva. E tantos outros tipos de morte que você nem acredita. Pessoas que simplesmente estão andando devagar numa moto, na bicicleta, cai, bate a cabeça no meio fio e morre. Não acontece isso? Você fica assustado quando você vê pessoas jovens morrendo. Isso faz a nossa vida um milagre diário.
necessidades diárias que são supridas para manter um corpo em funcionamento. Quantas pessoas recebem livramento de morte? Vocês conhecem? Acidentes de carros fatais, não sobra nada. O cara sai tudo troncho, tudo torto dali, mas sai vivo. Esse daí não vai vir, esse daí está morto. Pode comprar o caixão. Está lá o cara depois andando e aprontando, andando, empinando moto aí na rua, né? Você vê oportunidades, milagres. Isso são milagres, irmãos. Claro, nós vemos isso. E foge às regras. Como que uma carreta pode passar em cima do carro e a pessoa sair dali viva? Quantos milagres nós vemos acontecendo? São milagres. Mas isso traz a salvação para a maioria das pessoas? A própria pessoa experimenta esses milagres, ela está ouvindo o evangelho, às vezes tem um pai, tem uma mãe que intercede, o cara está lá envolvido nas drogas, tomou não sei quantos tiros, e está lá resistindo ao evangelho. Eu conheci um rapaz que tinha tomado 21 tiros, e não era mentira, porque ele mostrou os 21 tiros dele, cada um no seu corpo, uma peneira, lugares próximos à coluna. Aqui um rapaz aqui de Namoreira, estava com o pai no hospital e ele mostrou cada cicatriz de tiro que ele tomou no pescoço, perto do coração, na coluna, órgãos vitais no corpo inteiro. E estava lá o cara muito vivo, vivíssimo. E o que ele fez com o evangelho? O que ele faz com o evangelho que ele ouve? Que ele ouviu de nós ali naquela ocasião? Rejeitou. Tá? E continua rejeitando. É triste, muito triste ver essas coisas acontecendo. Qual é a causa disso? Nem os judeus que viram os milagres, nem Nicodemos, que além de ver os milagres, rejeitou o testemunho do próprio Cristo em um dos bate-papos mais privilegiados da história. Um bate-papo, uma conversa pessoal com o próprio Senhor Jesus. Quem já passou por isso? Você quer aprender alguma coisa com alguém, ou algum mestre? Eu, como estudante de música, quando eu via alguém que vinha que era Moreira, eu ia a algum lugar, eu sabia que alguém era um músico reconhecido, eu ia correndo incomodar o cara, para poder ter uma oportunidade de extrair um pouquinho de conhecimento daquela pessoa. Esse homem aqui teve essa oportunidade de ter um bate-papo, aquela conversa extra, particular, aquela aula particular com Jesus. E o que ele fez? Demonstrou ignorância. Então, irmãos, por mais que a pessoa possa ver milagres, possa chover milagres, o que ela vai fazer com esses milagres? Não vai fazer nada, não vai adiantar nada. Quando isso aponta para o solo da Escritura, né, irmãos? Percebe quanto que aponta para a palavra de Deus, quanto que as coisas que Deus faz aponta para o que Ele deixou para nós como legado, que é as Escrituras. Você quer a fé para a salvação? Você só vai encontrar aqui, irmãos. Como alguém pode ver o reino de Deus? Qual é a condição para ver o reino de Deus? O que Jesus responde para ele, irmãos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Essa multidão de milagres que você viu não vão te salvar. Essa tua profissão de fé aí, é falsa. Irmãos, muito cuidado, você que está aqui hoje, essa noite. Cuidado com a falsa profissão de fé. Eu sou cristão, acredito em Jesus. Mas a tua fé é baseada no quê? O que você está buscando em Cristo? Milagres que você pode ver? Necessidades que você vê só aqui? Você realmente está buscando a Cristo por necessidades que você não vê? A principal delas, a salvação? Você realmente buscou a Cristo para a salvação da sua vida? Você realmente considera isso com seriedade? Nosso Salvador falou da necessidade e da natureza da regeneração, ou do novo nascimento, para entrar no reino de Deus. No nosso primeiro nascimento, o que nós somos, irmãos? Corruptos. Nós somos moldados no pecado. Nós somos moldados por esse primeiro nascimento a fazer o que, irmãos? Pecar. Portanto, devemos ser feitos novas criaturas. Nenhuma expressão mais forte poderia ter sido escolhida para significar uma grande e mais notável mudança do que o estado e o caráter do homem que precisa nascer de novo. Você precisa só de uma reforma, você precisa dar uma repaginada na sua vida. É isso, irmãos? Não. Jesus ele faz, se a gente for pensar, pesado. Não. Você precisa nascer de novo. Você não tem nada para entrar no meu reino. Você é um pobre em espírito. Você não tem nada, meu amigo. Se você quer entrar nesse reino, você tem que nascer de novo. O que está aí não serve para nada. O novo nascimento é algo que é começado do zero. Não é uma reforma na casa velha, não é uma pintura numa parede cheia de infiltração, né, Aline? Não é.
Não é um carro velho que você vai e troca algumas peças, ou dá uma pintada no funileiro, né? Tira alguns amassados, mas continua velho e dando problema. O novo nascimento não é isso. Nascer de novo é começar a existir. Como é que uma pessoa se torna um cristão? Ele começou a ir numa igreja. Ele foi lá e repetiu uma oração um dia num culto, né? Convidando Jesus para morar no coração dele. Não. Novo nascimento. Novo nascimento é começar a existir espiritualmente. Não é algo novo acrescentado em algo velho. É a própria vida. A partir do novo nascimento, começamos a viver. Nascer de novo não é receber alguma coisa que a gente não tinha. É ser transformado em algo novo. Não está acrescentando algo novo em uma coisa que já existe. Você vai ser algo novo. O novo nascimento é a maneira como o cristão vem à existência, é a maneira, então, como ele entra no reino dos céus, no reino dos vivos. Este novo nascimento acontece de que maneira, irmãos? É o homem que deseja o novo nascimento? O morto deseja alguma coisa? Então é baseado no quê? Nós temos que responder essa pergunta. O novo nascimento é baseado na vontade de Deus. João 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Será que João poderia ser mais claro que isso? Nós vamos nascer de novo? Sim. Existe essa promessa? Existe alguma capacidade no homem para se nascer de novo? Existe isso? Não? É a vontade de Deus que te traz ao novo nascimento. No versículo 4, nós temos aqui uma série de respostas que Nicodemos dá, que só vai demonstrando a sua ignorância. Só vai confirmando cada vez mais a ignorância dele. Mas a ignorância dele é a oportunidade que nós temos também de tirar a nossa ignorância. Todos nós, antes de vir a Cristo, nós somos ignorantes. Não é uma questão de capacidade. Vocês perceberam que Nicodemos era um homem instruído? Não é uma questão de capacidade. Disse-lhes Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a pergunta que ele faz. Como que isso é possível, Jesus? Então eu vou voltar a entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo? É isso que vai acontecer? Não estou entendendo. Nicodemos não entendeu. Como se não houvesse outra maneira de regenerar ou moldar uma alma imortal, a não ser moldando o corpo. Nicodemos via só as coisas desse mundo. Ele viu milagres. Aconteceu nesse mundo, opa, tenho fé. Eu vi um milagre acontecendo. O tiozinho ali pulando, ele não tinha perna, era aleijado, está pulando, então tenho fé. Ele via dentro dessa lógica humana. A única forma de nascimento que ele conhecia eram os nascimentos da terra. Mas o novo nascimento que Jesus estava falando era o nascimento da terra? Era o nascimento do céu. E para o céu. O nosso nascimento na carne nos dá um corpo que só serve para esse mundo. Só atende às necessidades da nossa vida aqui na terra. E só dura enquanto nós estivermos aqui. Você leva teu corpo para a eternidade? O corpo como você tem aqui? Não vamos levar. Vai para o pó da terra. Você vai nascer, vai crescer, vai se tornar adulto. O teu corpo vai ter condições de interagir com esse mundo para que você possa sobreviver nesse mundo. Inclusive, existem limites, né? Eu não posso estar no ar aí, né, voando, e nem posso estar embaixo da água. Eu só posso estar aqui, né, entre a água e o céu, vamos dizer assim, numa porção seca da terra. Essas são as condições que nós temos. E olha lá ainda, né? Depende, né? Tem várias questões que limitam a nossa existência aqui. O nosso corpo só serve para essa vida aqui, irmãos. Como que Paulo chama o nosso corpo? Corpo desta morte. No primeiro nascimento, nós nascemos para morrer. Mas no novo nascimento, nós nascemos para viver. Essa é uma verdade que nós temos que memorizar, irmãos. A maneira como você vê o mundo. Como você nasceu? Você vai nascer, qual é o final da tua existência? Morte. Você nasceu para morrer. Mas no novo nascimento, você nasce para viver. Esse novo nascimento é para onde, irmãos? Para onde você está indo quando você nasce de novo? Você está indo para o céu.
E ele atende às necessidades de alguém que vai morar no céu. O novo nascimento, ele é caracterizado pelo quê? A imortalidade. Você é salvo. Eu já falei que salvação é a mesma coisa que ressuscitar dos mortos. Você ressuscita dos mortos e você não volta a morrer como esse corpo aqui. Nós vamos morrer um dia. Você nasce espiritualmente e você nunca mais vai passar pela morte. O seu corpo espiritual vai ser imortal. Ele deve acontecer enquanto estamos aqui nesse mundo, no corpo desta morte. Isso é uma observação importante. Se você aqui nesse mundo, você não passar pelo novo nascimento, não espere algum tipo de novo nascimento depois que você morrer. Depois que você abandonar esse corpo aqui no pó da terra. No versículo 5, Jesus ele vai falar que o novo nascimento ele é feito pelo Espírito Santo. Jesus respondeu, na verdade te digo, lá no versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é o responsável pela obra de regeneração? O Espírito Santo. Irmãos, existe uma ênfase muito grande no meio evangélico à obra do Espírito Santo. Mas é uma ênfase errada, distorcida, e na verdade eu vou dizer, com toda a seriedade e temor do mundo, e até mesmo respeito. E com amor a essas pessoas. Mas na verdade é uma blasfêmia. O que eles falam, que fazem em nome do Espírito Santo. Falsas curas, falsos milagres, falsas conversões, falsos sinais, em nome do Espírito Santo. Por que são falsos sinais? Por que são falsas obras que não são do Espírito Santo, irmãos? Porque em nenhuma porção apresenta a salvação como a base, ou o novo nascimento como a obra do Espírito Santo. Muito pouco é falado ou nada é falado a respeito disso. O novo nascimento é feito pelo Espírito. Jesus vai falar disso, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, você precisa nascer do Espírito Santo, para que você possa passar pelo novo nascimento. E aí Jesus vai fazer algumas comparações, para que Nicodemos pudesse entender. A regeneração é feita pelo Espírito Santo, que é feita pelo Espírito Santo, é comparada à água. O que ele diz no texto? Te digo que aquele que não nascer da água. Para onde ele está apontando? Para qual verdade ele está apontando aqui? João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O conceito, a ideia de água que Jesus traz aqui é da vida eterna. A água representa a vida eterna que é oferecida por Jesus, cuja fonte está em Jesus. E o que ele promete? Porque a água que eu lhe der, Jesus está falando isso em João, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que ele está prometendo? Esse novo nascimento vai te dar a vida eterna. Novamente, irmãos, necessidades eternas e espirituais. Jesus está apontando para esse tipo de necessidade aqui. O Espírito Santo ministra sobre o pecador mortal a água viva, que fará nele uma fonte para a vida eterna. Uma outra aplicação muito importante, uma outra verdade, que eu acredito que estava um pouco mais vivo na memória de Nicodemos, é em relação ao batismo. Naquele período ali, João Batista já estava batizando com o quê? Com água. O batismo com água, o que ele serve? Ele regenera as pessoas, o batismo? Você entrou na água, saiu, você vai ser regenerado ali? Não. O que é o batismo nas águas? É um símbolo, é uma ordenança e ela ilustra, ela aplica, ela demonstra uma verdade, que é o batismo espiritual. O que é o batismo espiritual, irmãos? O novo nascimento, a regeneração. Sem o novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo e simbolizado pelo batismo nas águas, ninguém pode entrar no reino de Deus. A pessoa é batizada nas águas, ela é mergulhada nas águas, somos batistas, e o batismo é por imersão para simbolizar a pessoa, ela morre e ressuscita nas águas do batismo, como um símbolo. Símbolo do quê? Do novo nascimento. Não somente Jesus compara a obra de regeneração do novo nascimento com o batismo, com a água, mas também com o vento.
ali no versículo 7. No versículo 6, aqui eu esqueci de mencionar, ele vai falar assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é como um nascimento, ele é um nascimento. Percebe a diferença, irmãos? Quando Jesus fala de novo nascimento, ele não está trazendo uma parábola aqui. Esse processo de regeneração é como um novo nascimento. Não. O novo nascimento, ele é um novo nascimento. Por isso que por esse processo que a pessoa passa, ela estava morta, não existia nada, não existia vida nenhuma, e de repente ela vem à vida espiritualmente. E no versículo 7, Jesus vai comparar também essa obra de novo nascimento ao vento. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O que ele diz no versículo 8? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, e Deus é quem guia o vento para onde ele quer. O Espírito Santo é enviado pelo Pai para soprar o vento da vida eterna, para onde quer e quando quer, em quem quer, na medida e grau que quiser. Embora não seja possível ver o vento do Espírito na regeneração, com sentidos terrenos, é possível fazer o quê? Jesus ele fala aqui, o vento sopra onde quer, ouves. Você não vê o vento, mas o que você consegue perceber? Você ouve. Você escutou o vento assobiando? Quando ele toca em algum metal, em alguma coisa, um vento forte, ou então o vento derruba uma casa, ou então você está com calor, um dia de calor, uma noite muito de calor, você sai da tua casa e vai na varanda e você sente aquela brisa fresca. Você novamente não vai ver o vento, mas você consegue perceber o vento. Jesus ele quer trazer essa ideia, quando ele aplica a obra do novo nascimento ao Espírito Santo. Embora não seja possível ver o vento do Espírito na regeneração com sentidos terrenos, é possível ouvir o choro e o grito de um bebê espiritual nascendo de novo. Quando um bebezinho nasce, as mamães aqui, né, quem pôde testemunhar um parto como eu, que tremia as pernas quando estava tentando fazer isso, tentando filmar isso, registrar esse momento, o que vem sobre um bebê? Qual o sinal que ele apresenta quando ele nasce? O bebezinho chora. É sinal que está entrando oxigênio, é isso, irmãos? Nos pulmões dele. Quando um bebezinho espiritual está nascendo de novo, o que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai chorar. Leiam as bem-aventuranças para os irmãos observarem. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele vai chorar porque ele vai ver o pecado na condição dele. Aquele oxigênio de vida entrando no ser dele vai mostrar o pecado que havia nele, a morte do pecado, do corpo da morte dele que havia sobre a existência dele. Isso vai trazer lamento para ele, vai trazer choro, mas esse bebezinho vai crescer. Logo ele vai, por instintivamente, buscar o quê? O leite materno. Ele vai começar a ver as promessas da palavra, aquele contato inicial com as promessas das Escrituras, os alertas das Escrituras, e ele vai começar a crescer, se alimentar espiritualmente. Vai passar um tempo, esse bebezinho vai começar a querer comer alimento sólido. Comida, o leitinho já não vai sustentar mais. Ele vai avançar no conhecimento da palavra. Ele vai querer correr para as Escrituras. Ele vai querer buscar o conhecimento de Deus na palavra. Da infância, dessa nova criatura passará para a fase adulta. E quando isto é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 34. Nós somos chamados a crescer aqui, enquanto nós estamos aqui no corpo desta morte. Você recebe vida, vai existir sinais de que o vento do Espírito soprou vida eterna sobre você. Evidências da regeneração, do novo nascimento. Nós já estamos falando disso já no segundo culto. Novos desejos, nova vontade, novos propósitos de vida vão inundar o ser dessa pessoa. Até que ela possa dizer o que o apóstolo Paulo diz aqui, Tragada foi a morte na vitória. Qual vitória?
a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o arguilhão do pecado que é a morte. O pecado leva os homens à morte. A morte não é como nós aprendemos na escola. É um ciclo da vida orgânico. Nasce, cresce, reproduz e morre. A morte é uma sentença de Deus sobre a alma que pecou. A alma que pecou, essa também morrerá. O salário do pecado é a morte. Quando nós recebemos o novo nascimento, meus irmãos, nós estamos recebendo o selo da vitória. Podemos falar dessa forma aqui, sem ser o triunfalismo que estão pregando por aí? Sim. Mas qual que é esse selo da vitória? É a da morte, é da vida sobre a morte. Nós temos aqui a promessa. Por que só eu sou um cristão na minha casa? Por que você já parou para fazer essa pergunta, irmãos? Por que só eu na minha casa sou um cristão? Por que a minha mãe, o meu pai, os meus tios, na minha vizinhança, lá na escola, no meu trabalho, só eu estou aqui, cara, lendo Bíblia, estou sofrendo, lutando contra os meus pecados. Eu olho para o pecado que está no meu coração, na minha vida, eu me entristeço. Mas eu vejo as pessoas que trabalham comigo na minha casa, elas não ligam para isso. Eu me sinto sozinho, eu me reúno com poucas pessoas, porque a maioria das pessoas não querem saber. Dificilmente eu consigo ter uma conversa com alguém em relação à verdade, em relação à fé, às coisas espirituais. As pessoas não querem saber, não tem com quem trocar uma ideia. Por que acontece isso, irmãos? Porque é tão difícil. Há somente duas possibilidades. Ou a explicação está no homem, eu fui mais obediente. Meu coração não ficou tão endurecido. Eu busquei a Deus pela minha própria vontade e capacidade. Essa seria uma explicação. Muitas pessoas vão explicar dessa forma. As pessoas nem querem saber de Deus. Eu quis. Eu fui lá, dei o primeiro passo. Eu busquei a Deus com as minhas próprias forças. Mas existe uma outra explicação. E essa explicação está em Deus. Ele escolheu soprar o seu espírito, quebrantar o coração endurecido e tornar obediente ao seu chamado. A palavra diz que essa segunda opção é a única correta. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele sopra o espírito de vida dele em quem ele quer. Então, irmãos, isso deve nos alimentar, nos animar, quando nós estamos, por exemplo, intercedendo por alguém. Vocês têm pessoas que vocês intercedem? Familiares, pessoas que vocês amam, familiares próximos, pais, mães, filhos talvez. Não desanime, irmãos. O mesmo Espírito que soprou sobre a sua vida e você não quis, não foi porque você deu o primeiro passo, mas foi porque Deus quis e teve misericórdia, é o mesmo Deus que pode se compadecer daquelas pessoas para quem você está intercedendo. No versículo 9, nós temos aqui novamente Nicodemos respondendo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? A declaração de Cristo sobre a doutrina e a necessidade da regeneração deixou Nicodemos boiando. Naquele momento, assim as informações lhe pareciam loucura. As coisas do Espírito de Deus são tolice para o homem natural. Ele podia entender como um homem, entende as coisas desse mundo, mas ele não conseguia entender as coisas espirituais. E qual que era o problema dele, irmãos? Ele não estudou muito, será? Ele colou na prova? Ou matou as aulas lá com o rabino nas aulas de regeneração? Será que é isso que aconteceu com ele? Nicodemos não tinha ainda passado pelo novo nascimento. Irmãos, eu conheço pessoas muito simples. Pessoas que não sabem ler absolutamente nada. E são pessoas que foram lavadas, pessoas que nasceram de novo e professam uma fé viva em Cristo. Viveram e morreram em Cristo. Guardaram o seu depósito da fé. Qual que é a causa? Por que eles puderam crer nessas verdades espirituais tão profundas que esses homens sábios aqui não podiam ver? Porque eles nasceram de novo. Irmão, que coisa, que presente tão maravilhoso para nós, irmãos. Não são os mais ilustres que são salvos, aquele que mais estudou, o sabichão da palavra. Todos nós vamos entrar no reino dos céus na mesma condição como um bebezinho. O bebezinho não sabe falar, o bebezinho não sabe andar, o bebezinho não sabe expressar por meio da linguagem, ele não sabe fazer nada, depende totalmente da mamãe dele, depende totalmente do pai, dos outros. Ele não sobreviveria poucas horas se não tivesse um adulto cuidando dele o tempo inteiro. Nós também.
Todos nós, de uma certa forma, somos bebezinhos, totalmente dependentes do nosso Criador, do nosso Pai, do Espírito Santo, de Cristo, para a nossa sobrevivência eterna. Mas Ele promete isso a nós, e que nós vamos poder entender essas coisas, discernir essas verdades. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 2,14 isso. Era o caso aqui de Nicodemos, era o caso daqueles judeus que só professavam a fé com base no que eles viam, é o caso de muitas pessoas em nossa volta. Talvez, irmão, não se envergonhe, não se sinta constrangido, se talvez esse seja o seu caso essa noite. Era o caso de Nicodemos naquela noite. Era o caso dele. Ele só estava professando uma fé com base no que ele via. Na verdade, no versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e você não está aceitando o nosso testemunho. Olha, Jesus ele vai aumentando a escala dele de confrontação do engano que existia no coração de Nicodemos. E agora aqui, Jesus agora já não está falando só por meio dele. Ele está falando aqui no plural. Ele está falando em nome do Pai, ele está falando em nome dele, e está falando em nome do Espírito Santo, que, como ele diz, na verdade te digo, o Amém te diz. Jesus é o Amém. Eu assim seja. Nós dizemos o que sabemos. Jesus está falando o que, irmãos? Eu estou te dando o meu testemunho. Eu conheço a verdade. Eu sou o dono da verdade. E eu estou dando o testemunho para você e você não está recebendo o meu testemunho. Você também não está recebendo o testemunho do meu Pai. E você não está recebendo o testemunho do Espírito Santo. Percebe a condição dessa tua ignorância? Não é com base em capacidade humana, mas em simplesmente você não ter nascido de novo? Sem um novo nascimento, só resta a incredulidade e, consequentemente, a rejeição da verdade e dos seus alertas e das suas promessas quando eles são apresentadas. É a única maneira como o pecador vai reagir quando ele ouve o Evangelho, quando ele ouve a verdade. Como ele vai reagir, irmãos? Incredulidade. Uma das maneiras como as pessoas demonstram incredulidade, desprezo. Alguns vão demonstrar incredulidade odiando aquelas pessoas que estão falando aquilo, vão perseguir, vão querer matar, vão querer ridicularizar. É assim que as pessoas rejeitam os alertas que são dados. Você precisa se arrepender aqui agora. Eu não estou aqui fazendo um convite, eu estou te dando um ultimato. Você não sabe qual será o teu próximo batida de coração, o teu último suspiro. Você precisa se arrepender aqui agora. É um ultimato, é um alerta. Mas também existem promessas. Venha para Cristo. Venha para Ele, você precisa nascer de novo. Isso é uma promessa por trás disso. Eu não tenho nada, então eu posso confiar nisso. Eu posso passar pelo novo nascimento para entrar no reino dos céus. Aqui Jesus se refere a si mesmo no plural para enfatizar a autoridade do testemunho sobre essa verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho da regeneração dos pecadores, que é determinada soberanamente pelo Pai, conquistada por Cristo na obra do Evangelho e é feita pelo Espírito Santo sobre a existência de cada pecador a quem o Deus Pai escolheu. É Ele quem faz o trabalho de regenerar pelo novo nascimento esses pecadores. Quando você nega isso, quando você demonstra ignorância, uma ignorância, como eu falei, irmãos, não é por falta de capacidade, não, ele tinha capacidade. É uma ignorância que revela ainda a falta do novo nascimento. Algumas aplicações, irmãos. Primeira, nunca devemos esperar sempre resultados imediatos quando damos testemunho do Evangelho. Ou quando você dá testemunho do Evangelho individualmente, ou quando você dá testemunho do Evangelho fazendo um trabalho de plantação de igreja, como nós estamos fazendo. Às vezes a gente se reúne em tão poucos números. Muitos casos vejo relatos de irmãos que se reuniram por vários anos, em pequenos números, em 5 pessoas, contando os adultos. Pouquíssimas pessoas durante anos. Missionários demoraram 10 anos para que a primeira alma pudesse vir a Cristo. Irmãos, então a gente não tem que ter pressa. Nós podemos orar e interceder a vida inteira por uma pessoa. Às vezes você vai morrer e não vai poder ver o motivo da tua oração sendo respondido. Você, de repente, partiu para a eternidade e aquela pessoa se converte logo em seguida. Acontece muito isso.
Às vezes o vento sopra como uma brisa, como eu falei. E às vezes é um vento tempestuoso. No dia de Pentecostes, nós temos lá em Atos 2:2, que houve um vento tempestuoso. E esse vento, quem que era? O Espírito Santo. E o que esse vento traz? Conversão imediata pela pregação do apóstolo Pedro de 3.000 almas, instantaneamente. 3.000 almas adentram ao reino dos céus. Mas essa não é a regra, irmãos. Não é a regra como o Espírito trabalha. Essa é a exceção à regra. Qual que é a regra que você observa na história? Brisa. Uma brisinha soprando. O mesmo vento regenerador sopra através de uma leve brisa. Esse parece ser o caso da conversão de Nicodemos. De um pequeno começo cheio de dúvidas, medos, incertezas e ignorância, para um testemunho público de sua fé em Cristo. Nicodemos estava com vergonha e com medo, bem próximo a algo que a gente vê em Pedro, né? Tinha vergonha de confessar a Cristo perante os homens. Ele pertencia ao Sinédrio, mas eu vou me queimar. Se eu falar que eu creio nesse Galileu aí, eu vou me queimar. Talvez eu perca o meu emprego, o meu status. O que vão pensar de mim? Agora eu estou me reunindo com aquelas pessoas ali, né, meu irmão? Está se reunindo com aquelas pessoas ali. Está ficando doido. Está ficando doido. Está se reunindo, agora é crente. Fulano de tal agora é crente. Ele tinha esse tipo de fé cambaleante no começo. Ele não veio aqui procurar Jesus, irmãos, porque ele veio confrontar Jesus. Ele veio porque o Espírito trouxe. Como uma pequena brisa. Trouxe ele durante a noite, cheio de dúvida, do jeito que ele estava, tudo torto. Tudo cheio de ignorância. Cada coisa que ele fala ali, cada coisa que ele demonstra na sua ignorância é total falta do novo nascimento. Simplesmente isso. Mas passou o tempo. Nicodemos defende Jesus perante os seus colegas. Quando ele está sendo julgado pelo Sinédrio, com vários tipos de acusações falsas, Nicodemos, lá em João 7,50, no versículo 2, ele começa a defender a Cristo ousadamente, corajosamente. Ele é zombado e ridicularizado. E qual que é a crítica, a zombaria que fazem? Agora você também é um Galileu? Percebe, irmãos? Como que a fé da pessoa ali cambaleante, aquele bebezinho que nasceu ali espiritualmente, cheio de dúvida, chorando, cheio de medo, passa a ter uma fé robusta. Quando Jesus morre, entrega o espírito dele e o corpo dele está lá, nós sabemos que José de Arimateia compra um túmulo para Jesus para que ele fosse para o sepulcro. Mas aqui Nicodemos se encarrega de comprar especiarias, aloé, mirra e outras essências para preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. O testemunho dele não só fica na esfera daquele grupo dele de judeus, mas também ele professa a fé dele perante os gentios, perante os romanos, que também foram responsáveis ali pela condenação e tortura de Cristo e condução dele à cruz. Uma fé inicial pequena. Um verdadeiro cristão, essa é uma outra aplicação. Um verdadeiro cristão não vive em pecado. Essa é uma aplicação muito importante. A razão pela qual o cristão não pode viver pecando é encontrada em seu novo nascimento e na natureza divina que habita dentro dele. Deus habita em você, irmão? Deus habita em você? A parte das Escrituras dizer isso seria uma blasfêmia, não seria? Mas a palavra de Deus dá esse testemunho tão forte, te dá essa promessa tão forte. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente de quem? A semente de Deus. A semente do novo nascimento. E essa pessoa não pode pecar, porque é nascido de Deus. O cristão possui a natureza de Deus nele e, portanto, não consegue tolerar viver da mesma forma que vivia antes. Qualquer verdadeiro crente que tente retornar ao seu antigo caminho irá, em última análise, se encontrar incapaz de fazê-lo. O pecado vai contra a sua própria natureza. Ele odeia a velha natureza dele. Não significa que o novo nascimento vai fazer de você uma pessoa que não tem mais nenhuma mancha do pecado na tua existência. Dizer isso seria um erro. Muito terrível você dizer isso. Mas existe uma implicação muito clara que nós lemos aqui em 1 João 13,9. A pessoa não vive mais nos pecados que ela vivia antes.
Imagina assim, a pessoa antes ela era um ébrio, um bêbado, um alcoólatra, um viciado, alguém viciado em jogos, uma vida pervertida, um assassino, um ladrão. Ela vivia dessa forma, um político corrupto, mentiroso, enganador, vivia fazendo coisas erradas na sociedade. E ela vem a Cristo, o Espírito sopra onde quer e converte quem ele quiser. Mas aquela pessoa vai permanecer daquele jeito ali que ela vivia? Ela não vai permanecer daquela forma. Ela vai abandonar aquela forma de vida, aquele estilo de vida que ele tinha. Isso já não é mais uma realidade. O coração dela está preenchido de novas coisas, que faz ele ter o quê? Um estilo de vida diferente. Uma outra aplicação. O cristão não é mais um pecador. O cristão não é mais um pecador. Agora você é um santo. Antes da regeneração, o homem necessita confessar. O que ele precisa confessar, irmãos? Que ele é o quê? Um pecador. Em que sentido? Ele só comete pecados? Só isso? Eu cometo erros. É isso? Não, você é um pecador. A tua natureza é o quê? Pecaminosa. Mas quando você passa pelo novo nascimento, é um erro você pensar que você é um pecador no sentido onde a natureza continua sendo pecaminosa. Este é o testemunho da palavra sobre a sua existência. Depois da regeneração, você deve confessar que você é santo. Vamos ler 1 Coríntios? 1 Coríntios. 1 Coríntios. Existem outros versículos, mas vamos ficar com esses por enquanto, por causa do tempo. Versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, página 1253. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo, falei a página errada. Versículo 2, página 1236. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como essas pessoas que invocam, que estão nesse processo sim de santificação, crescendo em santificação, como eu falei, não é uma coisa perfeita que a pessoa nunca mais vai cometer nenhum erro. Tem gente que acredita nisso, isso é um erro. Mas qual que é a tua natureza se você realmente passou pelo novo nascimento? Você é o que, irmãos? Você é um santo. Isso não é questão de qualidade, assim que você é melhor que os outros, mas é uma condição de existência, é a tua natureza. Você era um pecador, tinha uma natureza pecaminosa, mas depois que você passa pelo novo nascimento, você é o que, irmãos? Você é um santo, chamados santos. Vamos ler Efésios, capítulo 5, também vai falar um pouco disso. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza e avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Ou a gente é santo ou a gente não é. Ou você ainda é um pecador ou você é um santo. Você vai estar em um dos dois grupos aqui na Terra. Existem dois grupos. Qual você pertence? Ou você é um pecador ainda, você tem uma natureza pecaminosa, ou você é um santo. Isso não significa que o nascido de novo, que é um santo, não irá pecar de novo, ou que o pecado não seja atrativo à sua carne, mas sim que a sua verdadeira natureza, o que ele verdadeiramente é lá no fundo, é santo. Ele ama a Deus e ele deseja o quê? O que ele deseja, irmãos? Santidade. Ele tem isso perfeito? Se você tem isso perfeitamente, você já não tinha que estar aqui. Tinha que ser que nem o Melquisedeque. Qual que foi trasladado? Enoque, né? Tinha que ser igual a Enoque. Você está aqui nesse mundo, você vai pecar. Você vai chorar pelos teus pecados todos os dias. Mas o que está no teu coração se você é um santo? Se você nasceu de novo? Você deseja a santidade. E pouco a pouco, meus irmãos, nós somos obrigatoriamente convocados, nós cresceremos em santidade. Nós temos que crescer em santidade. Porque sua verdadeira natureza ama a santidade. Amado santo, não permita que o diabo lhe diga que você não tem valor e você é um mau cristão. Você é um filho de Deus, santo e amado. Está lá em Colossenses 3:12, aos olhos de Deus. Você é amado, você é um santo e amado
aos olhos de Deus. Leiam, irmãos, as primeiras partes, as saudações que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas, que João faz, que Pedro faz. Quantas referências ao povo de Deus como o quê? Santo. Nós somos um sacerdócio real, santo diante de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós vamos sofrer com isso, irmãos. Porque nós temos o pecado que nos tenta, nós temos sim inclinações para o pecado, mas Deus, se você nasceu de novo, você é agora santo. Existem promessas sobre a tua vida de santidade e você é chamado a crescer nelas. A semente da natureza de Deus foi plantada dentro de você e você carrega consigo os traços da família de Deus. Você é um súdito de um reino santo. Por mais imperfeito e pecados que ainda existam remanescentes no seu coração, existe o que na tua essência? No seu coração, a semente da santidade. E é isso que conta, irmãos. Você agora é um santo. Novamente, você precisa ter fé nisso. Fé baseada em coisas que você não vê. O crente tem uma luta. Antes, né, irmão? O ímpio, ele tem... Eu quero ser um pecador. Quero ser o cara mais pecador do meu grupo. Quando você é santo, isso muda. O pecado agora você se entristece quando você peca. E você quer o quê? Crescer em santidade. Não para medir que você é mais santo que os outros, como se diz por aí, né? Ah, fulano de tal quer ser o mais santo. Não. Eu quero ser santo porque eu tenho uma natureza que me inclina para isso agora. E eu vejo esse imã me puxando para isso, por mais imperfeito e pecador que eu seja. Conclusão. Desculpa, que eu cometa pecados, né? Estou me contradizendo aqui. Todo cristão é um milagre. Ele é uma nova criação por completo. A regeneração é um novo nascimento. Quando Jesus diz que a regeneração é um novo nascimento, ele não está fazendo uma comparação como num recurso pedagógico. Portanto, quando Cristo diz que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, é isso mesmo que ele quer dizer. Necessário vos é nascer de novo. Nenhuma pessoa na terra, mesmo sendo testemunha de uma multidão de milagres, pode entrar no reino dos céus e pertencer a esse reino celestial, imortal e santo, estando na condição de seu primeiro nascimento, que é através da carne. Necessário é nascer de novo. O novo nascimento é a maneira como o cristão vem à existência. Você ama teu filho, irmã? Você ama teu filho, irmão? Ministra o evangelho sobre a vida dele. Não perca tempo. De dia, a hora que ele acordar, a hora que ele for dormir, durante as refeições, em todo momento, pregue o evangelho para o seu filho. Quando você não estiver pregando para ele, esteja orando e intercedendo por ele. Necessário é que o teu filhinho nasça de novo. Ele precisa nascer de novo para ele entrar no reino dos céus. Nenhuma pessoa na terra, então, vai passar pelo novo nascimento se ele não tiver fé, se ele não for regenerado. No primeiro nascimento, nascemos para morrer, mas o novo nascimento, nascemos para viver. Esse novo nascimento é para o céu e atende às necessidades de quem vai morar no céu. O novo nascimento é caracterizado pela imortalidade. Existe imortalidade no pecado, irmãos? Existe? Existe? Não existe, irmãos. Se uma coisa é imortal, por que ela é imortal? Porque ela é santa. Você crê na vida eterna? Você crê na vida eterna? Então você tem que crer nisso. Você tem que crer na regeneração. O novo nascimento acontece pela vontade de Deus e não pela vontade da carne. Assim como um bebê não nasce por vontade própria, um homem não nasce de novo porque quis, mas porque Deus quis. Ela deve acontecer enquanto estamos aqui nesse mundo, usando o corpo da morte. Esse novo nascimento, portanto, é espiritual e não imortal. A obra da regeneração é operada pelo Espírito Santo. Jesus explica essa verdade espiritual através de duas coisas. Primeiro, a regeneração é pela água, que representa a vida eterna que brota no ser do nascido de novo. E também as águas do batismo, que simbolizam esse batismo espiritual nas águas da vida eterna e que procede de Jesus Cristo. Segundo, pelo vento. O vento sopra onde quer e, embora não vejamos, podemos ouvi-lo através do que ele faz quando toca uma alma espiritualmente morta através da regeneração. Algumas perguntas finais. Examine a sua própria vida. Você vê os frutos do novo nascimento em você?
existe nova vida fluindo em você, novos desejos, novas obras, novos propósitos de vida que apontam para Deus e para a obra de regeneração efetuada pelo Espírito Santo em sua vida? Pense nisso, irmãos. Novamente, se você é uma nova criatura, você nasceu de novo, então você é um santo. Você já não tem mais uma natureza pecaminosa. Embora existam remanescentes da velha natureza no seu coração, pecados que você comete às vezes todos os dias, você não pode mais ter o estilo de vida que você tinha antes. Agora você tem que ter um novo estilo de vida que aponta para a vida eterna, por essa semente de vida eterna que foi plantada no teu coração. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai eterno,